Talvez hoje você esteja vivendo um daqueles períodos em que o céu parece fechado. Você ora e não sente resposta. Você clama e não percebe direção. Você lê a palavra, mas tudo parece distante e silencioso demais. E esse silêncio dói, porque não é apenas a ausência de palavras. É a sensação de estar sozinho mesmo, tentando permanecer fiel. E se isso está acontecendo com você, saiba de algo importante. Esse silêncio não é aleatório, não é castigo, e muito menos abandono. Jesus falou sobre essas fases mesmo. Quando não usou exatamente essas palavras, ele ensinou verdades profundas sobre o silêncio de Deus que quase ninguém percebe, porque estamos acostumados a procurar Deus apenas no barulho. Mas Deus também se revela no silêncio. E a primeira coisa que Jesus nos ensinou sobre essas fases difíceis é que o silêncio de Deus não significa ausência, significa presença diferente. Jesus disse em João 4 que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Isso quer dizer que nem sempre ele se manifesta por sinais externos, por emoções intensas ou por respostas imediatas. Há momentos em que Deus se faz presente de maneira invisível, silenciosa, mas absolutamente real. Quando Jesus caminhava com os discípulos, muitas vezes ele não dizia nada. Ele apenas estava ali, e a presença dele era suficiente. E talvez hoje Deus esteja te ensinando a reconhecer sua presença, mesmo quando não há palavras mesmo. Quando não há sinais claros, porque fé não é sentir fé, é confiar. A segunda coisa que Jesus ensinou sobre o silêncio é que ele revela o que realmente sustenta a nossa fé. Quando tudo vai bem, é fácil acreditar. Quando há resposta rápida, é fácil confiar. Mas o silêncio expõe o fundamento. Jesus falou sobre a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. A tempestade vem para ambas. A diferença não é quem enfrenta a tempestade, mas quem permanece em pé. E o silêncio de Deus é uma dessas tempestades internas que revelam se nossa fé está baseada no que Ele faz ou em quem. Ele é quando Deus se cala. Ele está te convidando a mudar o alicerce da sua fé, da resposta para o relacionamento, da bênção, para a comunhão, da solução, para a confiança. A terceira coisa que Jesus ensinou é que o silêncio precede crescimento profundo. Jesus usou a metáfora do grão de trigo, dizendo que se o grão não cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Note que esse processo acontece no escuro, no silêncio, debaixo da terra, sem aplausos, sem testemunhas. E ainda assim, é ali que a vida é gerada. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, enterrado no silêncio, achando que tudo acabou, quando na verdade tudo está começando. Deus se cala, porque está permitindo que algo dentro de você morra, para que algo maior nasça, e isso não acontece no barulho, acontece no escondido. A quarta coisa que Jesus ensinou é que o silêncio também é um teste de obediência. Jesus disse em João 14, "Se me amais, guardareis os meus mandamentos." Ele não disse, "Se me amais, sentireis algo." Ele falou de obediência quando não há confirmação emocional. Obedecer se torna mais difícil, mas é exatamente nesse ponto que a fé amadurece. Continuar obedecendo, quando não se sente, continuar fazendo o bem quando não há retorno, continuar orando, quando parece inútil. O silêncio revela se nossa obediência é condicional ou verdadeira. A quinta coisa que Jesus ensinou sobre essas fases difíceis é que o silêncio não dura para sempre, mas tem tempo determinado. Jesus disse em João 16, "Um pouco, e não me vereis, e outra vez, um pouco, e ver-me-eis." O silêncio tem prazo. O processo tem limite. O inverno espiritual não é eterno. Deus nunca se cala além do necessário. Ele se cala apenas o tempo suficiente para completar aquilo que precisa ser formado em você. E se hoje parece longo demais, lembre-se, o tempo de Deus não é o seu tempo, mas o propósito dele é perfeito. A sexta coisa que Jesus ensinou é que no silêncio somos ensinados a ouvir de outra forma. Jesus frequentemente perguntava, "Quem tem ouvidos para ouvir?"
ouça. Isso mostra que ouvir Deus vai além de sons, envolve discernimento, envolve sensibilidade, envolve intimidade. Há fases em que Deus tira o barulho externo para despertar a escuta interna, para que você perceba direções que antes passavam despercebidas, para que você entenda sinais que antes ignorava. O silêncio aguça a percepção espiritual. A sétima coisa que Jesus ensinou, e talvez a mais importante, é que o silêncio nunca é o final da história. No momento mais silencioso da história, quando Jesus estava no túmulo, parecia que tudo havia acabado. Parecia que Deus havia perdido. Parecia que o mal havia vencido. Mas o silêncio do sábado antecedeu o som da ressurreição. E isso é uma lei espiritual. O maior silêncio sempre vem antes da maior manifestação. Se você está vivendo silêncio, agora não interprete como fim. Interprete como intervalo, porque Deus ainda não terminou a obra. E se você permanecer, se você não desistir, se você continuar confiando, mesmo sem entender, você verá que o silêncio de hoje será o testemunho de amanhã. E se essa palavra falou com você, comente aqui embaixo o que Deus ministrou ao seu coração. Isso ajuda a fortalecer sua fé e a alcançar outras pessoas que também estão atravessando o silêncio de Deus. Talvez depois de entender que o silêncio de Deus não é abandono, você ainda esteja se perguntando por que isso dói tanto. E essa pergunta é legítima, porque o silêncio não machuca apenas pela ausência de resposta. Ele machuca porque nos obriga a encarar aquilo que evitávamos ouvir dentro de nós. E Jesus sabia disso. Por isso ele nunca prometeu que seguir a Deus seria confortável. Ele prometeu que seria transformador quando Jesus chamou os discípulos. Ele não explicou todo o caminho. Ele disse apenas: segue-me, e esse convite carrega uma verdade dura. Deus não revela tudo de uma vez porque há verdades que só suportamos quando amadurecemos, e o silêncio é o ambiente onde esse amadurecimento acontece. A oitava lição que aprendemos com Jesus sobre essas fases difíceis é que o silêncio confronta nossas expectativas erradas sobre Deus. Muitos se frustram, não porque Deus falhou, mas porque criaram uma imagem de Deus baseada em desejos pessoais, e não na verdade. Jesus confrontou isso quando disse que quem quisesse segui-lo deveria tomar a sua cruz. A cruz representa aquilo que não escolhemos, aquilo que não entendemos, aquilo que não controlamos. E ainda assim somos chamados a carregar o silêncio de Deus. Quebra a ilusão de controle e nos ensina a confiar em um Deus que continua soberano, mesmo quando não explica seus caminhos. A nona lição é que no silêncio, Deus separa vozes. Jesus frequentemente se retirava para lugares desertos, não porque gostasse do isolamento, mas porque precisava silenciar as vozes ao redor para ouvir a voz do Pai. Há fases em que Deus se cala externamente para que você pare de ouvir pessoas demais, opiniões demais, expectativas demais, comparações demais, e comece a discernir o que realmente vem dele. O silêncio é um filtro espiritual. Ele elimina ruídos e revela direções. E talvez você esteja confuso hoje, não porque Deus não falou, mas porque há vozes demais competindo pela sua atenção. A 10ª lição que Jesus nos ensinou é que o silêncio revela o nível da nossa entrega quando Jesus pediu aos discípulos que vigiassem com ele no Getsêmani. Eles dormiram não porque eram maus, mas porque ainda não entendiam o peso espiritual daquele momento. O silêncio expõe se estamos apenas acompanhando Jesus ou realmente caminhando com ele. Permanecer fiel. Quando tudo está claro, é fácil. Permanecer fiel, quando tudo está escuro, é entrega verdadeira. E Deus valoriza essa entrega silenciosa, que ninguém vê, que ninguém aplaude, mas que constrói caráter espiritual. A 11ª lição é que o silêncio de Deus não anula suas promessas. Jesus afirmou que o céu e a terra passariam, mas suas palavras não passariam. Isso significa que mesmo quando Deus se cala, ele não revoga o que prometeu. O silêncio não cancela profecias, não invalida promessas, não apaga chamados. Ele apenas suspende a manifestação visível por um tempo. E se você recebeu uma promessa de Deus, não permita que o silêncio faça você duvidar daquilo que ele já falou.
Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A 12ª lição que aprendemos com Jesus é que o silêncio fortalece quem permanece. Jesus disse que quem perseverar até o fim será salvo. Perseverar não é resistir um dia, é continuar mesmo sem sinais, continuar mesmo sem respostas, continuar mesmo sem confirmação. O silêncio é o ginásio da perseverança espiritual. É ali que a fé deixa de ser emoção e se torna convicção profunda. A 13ª lição é que Deus se cala para ensinar dependência e não autonomia espiritual. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Há fases em que Deus se cala para que você perceba o quanto precisa dele, não apenas para resolver problemas, mas para viver, respirar, decidir amar, permanecer. O silêncio revela que Deus não é um recurso de emergência, ele é a fonte contínua da vida. E a 14ª lição é que o silêncio prepara você para ouvir Deus de forma mais clara no futuro. Quem aprende a permanecer no silêncio reconhece a voz de Deus com mais facilidade quando ele fala, porque aprendeu a discernir sua presença mesmo quando ele não falava, e isso gera maturidade espiritual profunda. O silêncio não empobrece a fé, ele a refina. E se hoje você está vivendo essa fase difícil, não se apresse, não fuja, não se distraia, permaneça, porque o que Deus está formando em você agora será a base do que ele vai confiar a você depois. E se você sente que essa palavra está te sustentando, inscreva-se no canal agora para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé, mesmo nos dias de silêncio. Depois de atravessar o entendimento de que o silêncio de Deus não é abandono nem atraso, você começa a perceber algo ainda mais profundo. O silêncio não vem apenas para te fortalecer, ele vem para te reposicionar espiritualmente, porque há fases em que Deus precisa mudar a forma como você enxerga a vida, a fé e a si mesmo. E isso raramente acontece quando tudo está confortável. Jesus lidava constantemente com pessoas que queriam respostas rápidas, milagres imediatos, soluções visíveis, mas ele sempre conduzia para algo mais profundo. Ele perguntava: o que queres que eu te faça? Porque queria confrontar a motivação do coração. E o silêncio faz exatamente isso. Ele obriga você a encarar o que realmente espera de Deus. A 15ª lição que aprendemos com Jesus é que o silêncio revela nossas intenções mais profundas. Quando Deus não responde imediatamente, você descobre se busca a presença ou apenas o benefício. Jesus foi seguido por multidões enquanto multiplicava pães. Mas quando falou sobre negar a si mesmo, muitos foram embora. O silêncio tem esse efeito, ele separa quem ama a Deus pelo que ele é de quem ama apenas pelo que ele faz. E essa separação não é rejeição, é purificação da fé. A 16ª lição é que no silêncio Deus redefine prioridades. Jesus ensinou que onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quando tudo fica silencioso, aquilo que realmente importa sobe à superfície. Aquilo que era distração perde força. Aquilo que era essencial ganha peso. O silêncio reorganiza o coração, ele ajusta o foco. Ele ensina a valorizar o eterno acima do imediato. Talvez Deus esteja usando esse silêncio para tirar sua dependência de coisas, pessoas ou resultados que estavam ocupando um lugar que nunca deveriam ocupar. A 17ª lição que Jesus nos deixou é que o silêncio também é proteção. Há respostas que, se dadas cedo demais, causariam dano. Jesus disse aos discípulos: tenho ainda muito a vos dizer, mas não o podeis suportar agora. O silêncio às vezes é misericórdia. Deus se cala, porque você ainda não está preparado para lidar com o peso da resposta. E se ele falasse antes do tempo, você poderia desistir, se frustrar ou se perder no caminho. O silêncio não é negação, é cuidado. A 18ª lição é que no silêncio Deus trabalha na identidade. Jesus foi batizado. Ouviu a voz do Pai dizendo: este é meu filho amado. E logo depois foi levado ao deserto para ficar em silêncio e ser tentado. Perceba a sequência: identidade antes do silêncio, mas confirmação durante o silêncio no deserto.
Não houve voz do céu, apenas tentações, e ali Jesus precisou sustentar sua identidade sem aplausos, sem confirmação externa. O silêncio força você a saber quem você é em Deus, sem depender da aprovação de ninguém. A 19ª lição é que o silêncio ensina a esperar, sem desistir. Jesus contou a parábola da viúva persistente, não para ensinar sobre justiça, apenas, mas sobre perseverança. A viúva não tinha garantias, não tinha sinais apenas. Insistia o silêncio de Deus. Testa, se você continuará batendo mesmo. Quando a porta não se abre de imediato e quem aprende a esperar, sem abandonar a fé, desenvolve uma confiança que não se quebra facilmente. A 20ª lição que aprendemos com Jesus é que o silêncio prepara a autoridade espiritual. Jesus não iniciou seu ministério público antes do deserto, antes do silêncio, antes da prova. Quem não passa pelo silêncio não sustenta a autoridade quando a resposta vem. Deus usa o silêncio para preparar você para carregar aquilo que está pedindo, sem se perder, sem se orgulhar, sem se afastar dele. E a 21ª lição é que o silêncio aprofunda a intimidade. Jesus disse que já não chamava os discípulos de servos, mas de amigos, porque tudo o que ouvira do Pai lhes tinha dado a conhecer. Paradoxalmente, é no silêncio que essa amizade se aprofunda, porque a amizade verdadeira não depende de palavras. O silêncio confortável só existe entre quem confia plenamente. Se hoje você está vivendo esse silêncio, não resista. Não interprete como castigo. Permita que ele te transforme. Porque quando Deus voltar a falar, você não será mais o mesmo. E aquilo que antes te abalaria, agora te sustentará. E se você conhece alguém que está passando por essa fase, compartilhe este vídeo com essa pessoa agora, porque essa palavra pode ser exatamente o que ela precisa para não desistir. Depois de entender que o silêncio de Deus molda intenções, identidade e maturidade, surge uma pergunta prática que quase ninguém responde: o que fazer enquanto Deus permanece em silêncio? Porque o maior erro nessas fases não é questionar, é reagir mal ao processo. E Jesus ensinou com a própria vida como atravessar esses períodos sem perder a fé. A 22ª lição que aprendemos com ele é que no silêncio não devemos abandonar as disciplinas espirituais. Jesus continuou orando, mesmo quando não sentia alívio imediato. Ele continuou se retirando para buscar o Pai, mesmo quando as respostas não vinham do jeito esperado. O silêncio é justamente o momento em que a oração deixa de ser negociação e se torna comunhão. Continuar orando quando não há retorno visível mantém o coração alinhado e impede que a fé se desgaste. Lentamente, a 23ª lição é que no silêncio não se toma decisões definitivas. Jesus nunca tomou decisões importantes no auge da dor. Ele esperava o tempo certo. O silêncio é terreno perigoso para decisões impulsivas, porque a dor distorce a percepção. Abandonar um chamado, romper alianças, desistir da fé. Tudo isso costuma acontecer quando alguém interpreta o silêncio como rejeição. Jesus nos ensinou a esperar antes de agir, a permanecer antes de decidir, porque Deus nunca guia por desespero. A 24ª lição é que no silêncio devemos vigiar pensamentos. Jesus foi tentado no deserto com pensamentos sutis. Se és filho de Deus, prove isso. O silêncio abre espaço para dúvidas e acusações internas. Por isso Jesus respondeu com a palavra, não com emoção, não com explicação, mas com verdade escrita. Quando Deus se cala, você precisa filtrar o que entra na sua mente. Nem todo pensamento é seu, nem toda dúvida é real. Vigiar é proteger a fé enquanto ela amadurece. A 25ª lição é que o silêncio não elimina a ação de Deus, apenas a torna invisível. Jesus disse que o Pai trabalha, até agora mesmo quando não vemos Deus não para. Ele apenas muda a forma de agir. O silêncio não é inatividade, é atuação nos bastidores enquanto você vê portas fechadas. Deus está organizando cenários, conexões, tempos e circunstâncias que ainda não podem ser revelados.
A 26ª lição é que no silêncio Deus ensina a depender menos de sinais. Jesus disse a Tomé que bem-aventurados são os que não viram e creram. O silêncio retira muletas espirituais e fortalece convicções internas. Quando você aprende a crer sem provas imediatas, sua fé se torna sólida e inabalável, porque não depende de circunstâncias favoráveis. A 27ª lição é que no silêncio Deus também trata feridas antigas. Jesus curava pessoas enquanto caminhava, mas muitas vezes antes da cura, ele fazia perguntas. O silêncio traz à superfície dores mal resolvidas, traumas escondidos, expectativas frustradas, porque Deus não quer apenas resolver o problema externo. Ele quer curar o interior, e isso exige tempo, quietude e disposição para encarar verdades difíceis. A 28ª lição é que o silêncio não deve ser preenchido com distrações. Jesus não fugia do deserto. Ele o atravessava. Muitas pessoas tentam abafar o silêncio de Deus com excesso de trabalho, entretenimento, relacionamentos vazios ou ruídos constantes. Mas isso apenas adia o processo. O silêncio precisa ser vivido não anestesiado, porque é nele que a transformação acontece de forma mais profunda. A 29ª lição é que no silêncio aprendemos a ouvir a nós mesmos diante de Deus. Quando tudo fica quieto, você percebe suas reais motivações, seus medos, suas inseguranças, suas dependências. E isso não é para te condenar, é para te alinhar. Deus se cala para que você finalmente escute aquilo que sempre esteve aí, mas que o barulho escondia. E a 30ª lição que Jesus nos ensinou é que atravessar o silêncio com fidelidade gera paz. Mesmo antes da resposta, Jesus dormiu no barco em meio à tempestade, porque havia aprendido a descansar no Pai. Quem atravessa o silêncio corretamente aprende a ter paz sem controle, descanso sem explicação e esperança, mesmo sem sinais. E se hoje você sente que precisa aprender a atravessar essa fase sem se perder, curta este vídeo agora, porque essa atitude simples também é uma forma de declarar que você escolhe permanecer mesmo quando Deus parece silencioso. Depois de atravessar o silêncio corretamente, surge uma mudança sutil, mas poderosa. Você começa a perceber sinais que antes passavam despercebidos, porque o silêncio não é apenas ausência de som, é um período de afinação espiritual, e Jesus ensinou que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E essa fidelidade silenciosa prepara o coração para reconhecer quando Deus começa a falar novamente. A 31ª lição que aprendemos com Jesus é que Deus volta a falar de forma progressiva, e não abrupta. Ele raramente rompe o silêncio com algo grandioso. Primeiro ele sussurra, depois confirma, e só então manifesta plenamente. Por isso muitas pessoas perdem o momento da virada, porque esperam um sinal extraordinário, quando Deus começa com um simples direcionamento interno, uma convicção tranquila, uma paz inexplicável. Jesus disse: "Minhas ovelhas ouvem a minha voz." E essa escuta é resultado do tempo de silêncio bem vivido. A 32ª lição é que quando Deus começa a falar, Ele testa a nossa obediência em pequenas coisas. Jesus frequentemente dava instruções simples: vai e lava-te, pega a tua cama, lança a rede novamente. Pequenas ações que revelam se o coração está alinhado. O silêncio prepara você para obedecer sem negociar, porque quem negociou demais no silêncio não sustenta a resposta. Quando ela chega à 33ª lição, é que a voz de Deus traz clareza e não confusão. Mesmo quando confronta Jesus, nunca falava para confundir. Ele falava para alinhar. Se o que você está ouvindo gera ansiedade, desespero ou pressa excessiva, isso não vem de Deus. O silêncio ensina a discernir a diferença entre a voz divina e o ruído emocional, porque a voz de Deus sempre carrega paz, mesmo quando chama para mudanças difíceis. A 34ª lição é que após o silêncio, Deus costuma confiar mais responsabilidade. Jesus, após o deserto, iniciou seu ministério público. O silêncio não apenas prepara você para receber algo,
mas para cuidar do que recebe. Há respostas que só vêm quando você está pronto para administrá-las sem se perder, sem se exaltar, sem se afastar do propósito. E a 35ª lição é que o silêncio gera autoridade interior. Jesus falava com autoridade porque viveu o deserto. Quem nunca passou pelo silêncio, fala sobre Deus. Quem passou, fala a partir de Deus. Essa autoridade não se aprende em livros nem em momentos fáceis. Ela nasce no lugar escondido onde ninguém vê. Mas Deus forma a essência. A 36ª lição é que depois do silêncio, você se torna referência para outros. Jesus chamou discípulos depois do deserto, porque quem aprende a atravessar o silêncio se torna guia para quem ainda está perdido. Nele, sua dor passa a ter propósito. Sua espera se transforma em direção. Seu testemunho ganha peso, porque não vem de teoria, vem de experiência vivida com Deus. A 37ª lição é que mesmo quando Deus volta a falar, o silêncio deixa marcas saudáveis. Você se torna menos impulsivo, mais sensível, mais atento. Você aprende a não depender de emoções intensas para se sentir conectado a Deus, porque sabe que Ele permanece mesmo no silêncio, e isso gera maturidade espiritual rara. A 38ª lição é que o silêncio redefine sua forma de orar. Antes você orava, pedindo agora. Você ora confiando. Antes, falava demais. Agora escuta mais. Jesus ensinou que o Pai sabe do que precisamos, antes mesmo de pedirmos. E essa consciência transforma a oração em descanso e não em ansiedade. A 39ª lição é que quem atravessa o silêncio corretamente não teme o próximo. Silêncio porque entende o processo. O silêncio deixa de ser ameaça e passa a ser instrumento de crescimento. E isso liberta você do medo de fases difíceis, porque sabe que Deus continua presente em todas elas. E a 40ª lição que Jesus nos deixou é que o silêncio nunca foi sobre afastamento, mas sobre alinhamento. Deus se cala para alinhar você com Ele e não para se distanciar. E quando esse alinhamento acontece, a vida passa a fluir com mais propósito, menos ruído, mais direção. E se você sente que essa palavra está te ajudando a enxergar essa fase com outros olhos, inscreva-se no canal agora para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé nos momentos mais decisivos da caminhada. Em algum ponto do silêncio, algo começa a acontecer dentro de você, que não é visível por fora, mas é profundamente real por dentro. O silêncio começa a tocar áreas que você nunca levou conscientemente para Deus. Feridas antigas, frustrações, mal resolvidas, expectativas quebradas, dores que você aprendeu a administrar, mas nunca a curar. E Jesus sabia que antes de restaurar caminhos externos, Deus precisa curar territórios internos. A 41ª lição que aprendemos com Jesus é que o silêncio revela feridas escondidas. Quando Jesus curava muitas pessoas, ele primeiro perguntava: "O que queres que eu te faça?", não porque não soubesse, mas porque queria trazer à luz aquilo que estava enterrado. O silêncio faz isso. Ele remove distrações e obriga o coração a encarar verdades que sempre foram evitadas. E isso dói, mas é um passo necessário para a cura. A 42ª lição é que Deus se cala para nos ensinar a sentir sem fugir. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que o ressuscitaria, porque sentir a dor faz parte do processo humano e espiritual. Muitos tentam usar a fé como anestesia para não sentir, mas Deus não quer que você negue a dor. Ele quer que você atravesse a dor com Ele, presente o silêncio, cria espaço para sentir, de forma saudável, sem mascarar, sem espiritualizar excessivamente, sem fugir. A 43ª lição é que no silêncio, Deus desmonta mecanismos de defesa espirituais, frases prontas, respostas automáticas, religiosidade superficial. Tudo isso cai quando Deus se cala, porque não há mais o que repetir. Resta apenas a verdade nua do coração. Jesus confrontou os fariseus porque sabiam falar de Deus, mas não sabiam estar com Deus.
O silêncio separa a aparência de essência e conduz a uma fé mais honesta. A 44ª lição é que o silêncio cura a necessidade de controle. Jesus ensinou que basta a cada dia o seu mal, porque tentar controlar o amanhã gera ansiedade. O silêncio nos ensina a viver um dia de cada vez, sem garantias, sem mapas. Detalhados, apenas confiança progressiva. Quando você aprende a soltar o controle, algo se reorganiza por dentro, a paz começa a nascer, não porque tudo foi resolvido, mas porque você descansou no lugar certo. A 45ª lição é que o silêncio fortalece a identidade emocional. Jesus sabia quem era mesmo sendo rejeitado, incompreendido e traído. O silêncio ajuda você a separar seu valor do reconhecimento externo. Quando Deus se cala, você aprende que sua identidade não depende de resultados, respostas ou validações humanas. Isso gera uma estabilidade emocional que não se quebra facilmente. A 46ª lição é que no silêncio, Deus redefine a forma como você se relaciona com Ele. Antes você buscava respostas, agora busca presença. Antes queria soluções, agora deseja comunhão. E essa mudança transforma toda a caminhada espiritual. Jesus nunca chamou ninguém para entender tudo, ele chamou para andar com ele, e o silêncio ensina exatamente isso, permanecer mesmo sem entender. A 47ª lição é que o silêncio cria espaço para a reconciliação interior. Jesus falou sobre amar a si mesmo e ao próximo, e isso começa quando áreas internas são curadas. O silêncio traz à tona ressentimentos, culpas, autoacusações, palavras que você acreditou sobre si mesmo. E Deus começa a trabalhar nelas não com condenação, mas com verdade libertadora. A 48ª lição é que o silêncio prepara o coração para ouvir sem resistência. Quando Deus volta a falar, quem foi curado no silêncio não reage com medo nem com defesa. Reage com humildade e disponibilidade, porque sabe que Deus não fala para ferir, mas para alinhar. E a 49ª lição é que quem passa por esse processo se torna emocionalmente mais saudável, espiritualmente mais firme e relacionalmente mais inteiro. O silêncio deixa de ser ameaça e se torna aliado. E a 50ª lição que Jesus nos ensinou é que a cura mais profunda quase sempre acontece quando ninguém está vendo no lugar secreto, no tempo silencioso, onde só Deus e o coração se encontram. E se você sente que essa palavra está tocando áreas profundas da sua vida, comente agora o que Deus está trabalhando em você. Porque verbalizar isso também faz parte do processo de cura. Quando a cura interior começa a se consolidar, algo maior se revela. O silêncio nunca foi apenas sobre você. Foi sobre o que Deus pretende fazer através de você. Porque Jesus ensinou que ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da cama. O silêncio não apaga a luz. Ele prepara o ambiente para que ela brilhe no tempo certo. A 51ª lição que aprendemos com Jesus é que o silêncio reposiciona o destino. Muitas pessoas tentam correr antes de aprender a andar espiritualmente, mas Deus usa o silêncio para desacelerar caminhos que levariam ao desgaste prematuro. Jesus só iniciou seu ministério público quando chegou ao tempo exato, e quem respeita o tempo de Deus não perde o propósito, apenas o amadurece. A 52ª lição é que o silêncio redefine chamado, sem inflar ego. Jesus nunca começou sua missão buscando reconhecimento. Ele começou servindo o silêncio. Elimina a necessidade de provar algo para alguém e prepara você para cumprir um chamado com humildade, firmeza e fidelidade. E isso protege você de quedas futuras. A 53ª lição é que no silêncio Deus alinha caráter com destino, porque não adianta chegar rápido se não houver estrutura interna para sustentar o que se recebe. Jesus ensinou que a árvore é conhecida pelos frutos, e frutos consistentes exigem raízes profundas. O silêncio aprofunda raízes para que o fruto não seja superficial nem passageiro. A 54ª lição é que o silêncio gera discernimento espiritual aguçado. Jesus via, além das palavras, além das aparências.
porque havia aprendido a ouvir o Pai no secreto. Quem atravessa o silêncio aprende a perceber movimentos espirituais sutis. Entende quando avançar, quando esperar, quando falar, quando se calar, e isso é sabedoria prática. A 55ª lição é que o silêncio prepara você para servir pessoas feridas, porque quem foi tratado no silêncio não julga quem ainda está no processo. Jesus nunca esmagou os fracos. Ele os levantou porque conhecia a dor de estar incompreendido. O silêncio gera empatia e compaixão reais. A 56ª lição é que depois do silêncio você passa a confiar mais no processo do que no controle. Jesus sabia que tudo cooperava para o propósito do Pai. Por isso não se desesperava com atrasos nem com rejeições. O silêncio ensina a descansar no processo, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. A 57ª lição é que o silêncio muda sua relação com o tempo. Você deixa de viver apressado, passa a viver alinhado. Entende que cada fase tem sua função e que pular etapas gera perdas silenciosas. O silêncio devolve ritmo saudável à alma. A 58ª lição é que quem atravessa o silêncio corretamente se torna menos reativo e mais estratégico espiritualmente. Jesus não reagia por impulso, ele agia por direção. O silêncio ensina a responder à vida a partir da presença de Deus e não da pressão externa. A 59ª lição é que o silêncio transforma a dor em missão. Aquilo que quase te parou passa a ser ferramenta de edificação. Aquilo que te feriu se transforma em ponte para curar outros. E isso dá sentido à espera. A 60ª lição que Jesus nos deixou é que o silêncio nunca foi atraso. Foi preparação estratégica de Deus para que quando você se mova, seja no tempo certo, na direção certa e com o coração certo. E se você sente que essa palavra está alinhando seu coração com o propósito de Deus, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa entender o silêncio como preparação e não como abandono. Existe uma armadilha silenciosa que aparece justamente quando Deus se cala, e ela é uma das mais perigosas porque não vem com aparência de pecado. Escancarado, ela vem disfarçada de lógica de autoproteção, de maturidade aparente e até de espiritualidade. E Jesus alertou sobre isso diversas vezes. A 61ª lição que aprendemos com ele é que no silêncio o coração pode endurecer sem perceber quando a resposta demora. A dor não tratada pode virar indiferença. Você continua fazendo o que sempre fez, mas perde a sensibilidade, perde o brilho, perde a expectativa. Jesus advertiu dizendo que o amor de muitos esfriaria não por grandes quedas, mas pelo acúmulo de frustrações. O silêncio mal interpretado pode esfriar a fé, lentamente, sem barulho. E é por isso que vigilância é essencial. A 62ª lição é que o silêncio não deve ser usado como desculpa para se afastar. Jesus nunca se afastou do Pai, mesmo quando não sentia resposta. Pelo contrário, ele se aproximava mais. Há pessoas que dizem, Deus está em silêncio, então vou dar um tempo, e esse é exatamente o ponto onde a armadilha se fecha, porque o silêncio não é convite ao afastamento, é convite à aproximação mais madura. A 63ª lição é que no silêncio surge a tentação de racionalizar demais a fé. Jesus confrontou isso quando disse que o reino não se entende apenas com lógica humana. Há coisas que só se discernem espiritualmente quando Deus se cala. Tentar explicar tudo com razão pode matar a confiança simples. O silêncio pede humildade, não controle intelectual. A 64ª lição é que o silêncio pode gerar comparações destrutivas. Você olha para a vida de outros, vê respostas rápidas, portas abertas, testemunhos visíveis, e começa a se perguntar, por que com eles? Sim, e comigo não. Jesus lidou com isso quando Pedro perguntou sobre o futuro de João, e ouviu que isso não lhe dizia respeito. Cada processo é único. O silêncio de Deus em você não é sinal de preferência. Por outros é sinal de tratamento específico para você. A 65ª lição é que no silêncio existe a tentação de antecipar respostas com atalhos.
Jesus foi tentado no deserto a transformar pedras em pão, a usar poder fora do tempo e do propósito. Atalhos aliviam a dor momentaneamente, mas comprometem o processo espiritual. Deus se cala porque quer te dar algo completo, não algo rápido e incompleto. A 66ª lição é que o silêncio testa se você continuará fiel sem recompensa imediata. Jesus ensinou que quem é fiel no pouco também será. No muito, o silêncio revela se sua fidelidade depende de resultados ou de convicção. Continuar firme quando ninguém vê, quando nada muda, quando não há retorno, é uma das maiores provas de amor e maturidade espiritual. A 67ª lição é que o silêncio não deve ser preenchido com amargura silenciosa. Há pessoas que não reclamam, não se afastam, mas guardam ressentimento interno, e isso corrói a fé. Jesus ensinou a perdoar inclusive a Deus na forma como interpretamos os acontecimentos. Liberar ressentimento no silêncio impede que o coração se feche. A 68ª lição é que no silêncio você precisa cuidar do que alimenta sua alma. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem. O silêncio aumenta a sensibilidade espiritual. Então tudo que você consome, palavras, conteúdos, conversas, ganha mais peso. Alimentar a alma com medo, cinismo ou incredulidade durante o silêncio enfraquece a fé quando ela mais precisa ser protegida. A 69ª lição é que o silêncio não é tempo de isolamento. Completo. Jesus mesmo no deserto tinha o Espírito Santo com ele e depois voltou para a comunidade. Deus se cala, mas não te chama para caminhar sozinho. Buscar apoio espiritual saudável. Evita que o silêncio se transforme em solidão destrutiva. E a 70ª lição que Jesus nos ensinou é que vencer essa armadilha transforma o silêncio em um dos períodos mais poderosos da vida espiritual, porque você sai dele mais consciente, mais firme, mais livre e mais alinhado com Deus. E se essa palavra está te ajudando a não cair nessa armadilha, curta este vídeo agora como um sinal de que você escolhe permanecer sensível, mesmo quando Deus parece em silêncio. Depois de atravessar o silêncio sem endurecer o coração, algo começa a nascer de forma quase imperceptível, mas profundamente real. Nasce uma confiança que não depende mais de respostas imediatas. Nasce uma fé que não oscila conforme as circunstâncias. E Jesus sempre conduziu as pessoas a esse ponto, porque esse é o lugar onde o relacionamento com Deus deixa de ser frágil e se torna inabalável. A 71ª lição que aprendemos com Jesus é que o silêncio gera uma fé que descansa mesmo sem garantias visíveis. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Essa ordem não veio depois da ressurreição. Veio antes da cruz, antes da dor, antes da resposta. A fé madura aprende a descansar antes do milagre e não depois dele. A 72ª lição é que o silêncio nos ensina a confiar no caráter de Deus e não apenas em seus atos. Quando você não vê ação, você precisa se apoiar em quem Deus é. Jesus revelou um Pai fiel, justo, amoroso, constante, e é nesse retrato que a fé se ancora quando tudo parece parado. Confiar no caráter de Deus é o que impede a fé de colapsar no silêncio. A 73ª lição é que no silêncio você aprende a caminhar sem mapas detalhados. Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas, sem explicar como seria cada passo, enquanto ele manteve os olhos em Jesus. Permaneceu de pé. O silêncio remove mapas, previsões e certezas humanas e ensina a andar por direção diária, um passo de cada vez. Isso gera dependência saudável e sensibilidade espiritual contínua. A 74ª lição é que o silêncio produz gratidão antecipada. Jesus agradeceu antes de multiplicar os pães. Ele agradeceu antes de Lázaro sair do túmulo. Quem aprende a agradecer no silêncio demonstra confiança no que ainda não aconteceu, mas já crê que Deus está trabalhando. A gratidão antes da resposta é uma das maiores expressões de fé. A 75ª lição é que o silêncio desenvolve resistência espiritual.
Jesus ensinou que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Atravessar o silêncio fortalece a musculatura espiritual. Você se torna menos vulnerável às crises, menos dependente de cenários favoráveis e mais firme diante das adversidades. A 76ª lição é que no silêncio você aprende a ouvir a si mesmo, à luz de Deus, e não das acusações internas. Jesus nunca respondeu às acusações com justificativas emocionais. Ele respondia com verdade. O silêncio expõe vozes internas distorcidas e permite que a verdade de Deus as substitua. Gradualmente isso liberta a mente e alinha a identidade. A 77ª lição é que quem atravessa o silêncio corretamente não se apressa quando a resposta começa a aparecer. Jesus não correu para se promover após o deserto. Ele permaneceu obediente ao tempo do Pai. O silêncio ensina paciência, até mesmo com as respostas para que elas não sejam usadas fora do propósito. A 78ª lição é que o silêncio prepara o coração para receber sem idolatrar quando a resposta vem. Ela não ocupa o lugar de Deus, porque durante o silêncio você aprendeu que Deus é suficiente mesmo sem ela. Isso protege sua fé de dependências perigosas. A 79ª lição é que o silêncio gera testemunho verdadeiro quando a resposta finalmente se manifesta. Você não fala apenas do que Deus fez. Você fala do que Deus formou em você durante a espera. E esse testemunho carrega autoridade, porque nasce da transformação interna e não apenas do resultado externo. E a 80ª lição que Jesus nos deixou é que o silêncio nunca foi o capítulo final. Foi o capítulo que preparou você para sustentar o próximo sem se perder, sem se afastar e sem esquecer quem Deus é. E se você sente que sua fé está sendo fortalecida, mesmo antes da resposta, inscreva-se no canal agora para continuar caminhando em profundidade espiritual e não apenas em palavras superficiais. Chegamos ao ponto em que tudo começa a fazer sentido, não porque todas as respostas foram dadas, mas porque o coração foi reposicionado. E essa é a maior obra que Deus realiza durante o silêncio. Jesus nunca prometeu que entenderíamos tudo. Ele prometeu que nunca estaríamos sozinhos. E essa promessa sustenta quem chegou até aqui. A 81ª lição que aprendemos com Jesus é que o silêncio termina no tempo certo e não no nosso tempo. Deus nunca se cala além do necessário. Ele se cala apenas o suficiente para concluir o que começou em você quando o processo termina. A voz retorna à direção, se clareia e o caminho se abre, de forma que você jamais conseguiria forçar sozinho. A 82ª lição é que quando Deus volta a falar, você reconhece imediatamente porque o silêncio afinou sua escuta. Jesus disse: "Minhas ovelhas conhecem a minha voz." Quem atravessou o silêncio não confunde direção com emoção nem impulso. Com o chamado à voz de Deus, traz paz, firmeza e alinhamento, mesmo quando pede coragem. A 83ª lição é que a resposta de Deus quase nunca vem da forma que você imaginou, mas sempre da forma que você precisava. Jesus não libertou Israel do jeito que esperavam, mas salvou a humanidade inteira. Deus pensa em eternidade, enquanto você pensa no agora. E quando você olha para trás, percebe que o silêncio evitou perdas que você nem chegou a ver. A 84ª lição é que o silêncio muda sua forma de agradecer. Quando a resposta chega, você não celebra apenas o resultado. Você honra o processo. Você entende que se tornou alguém mais forte, mais sensível, mais maduro, mais dependente de Deus e menos refém das circunstâncias. A 85ª lição é que depois do silêncio, sua fé deixa de ser frágil. Você não desmorona diante de novos desafios, porque sabe que Deus continua presente, mesmo quando não fala. O silêncio te ensinou a permanecer, e isso ninguém tira de você. A 86ª lição é que o silêncio não foi castigo, foi treinamento. Jesus treinou seus discípulos,
preparando-os para momentos em que ele não estaria fisicamente presente. O silêncio prepara você para caminhar com Deus de forma profunda, constante e consciente, e não apenas quando tudo está favorável. A 87ª lição é que o silêncio revela que Deus confia em você. Deus só confia processos profundos a quem Ele sabe que pode atravessar sem desistir. Se você está vivendo essa fase, é porque há algo em você que Deus está formando para sustentar algo maior. A 88ª lição é que o silêncio não te atrasou, te alinhou. Talvez você achasse que estava parado quando na verdade estava sendo ajustado, reposicionado, preparado, protegido. O céu nunca esteve fechado. Apenas estava trabalhando em um nível que seus olhos não alcançavam. A 89ª lição é que o silêncio termina, mas o que ele construiu permanece. Você pode até esquecer a dor, mas nunca perde a maturidade, a sensibilidade espiritual, a confiança profunda que nasceu nesse período. E a 90ª lição que Jesus nos deixou é que quem entende o silêncio nunca mais se sente abandonado, porque aprende que Deus fala de muitas formas, inclusive quando parece não falar nada. E se hoje você ainda está no meio desse silêncio, receba essa verdade. Ele não é o fim, ele é o meio entre quem você era e quem Deus está formando você para ser. Permaneça, confie, não desista, porque o mesmo Deus que se cala para te formar é o Deus que fala para te conduzir. E no tempo certo você vai entender que tudo cooperou para o bem. E se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que está atravessando um tempo de silêncio, porque às vezes Deus usa uma palavra para manter alguém de pé até que a resposta chegue. Mesmo depois de entender que o silêncio não é abandono, existe algo que ainda inquieta o coração humano. A sensação de injustiça espiritual, porque no fundo você pensa: eu estou tentando fazer tudo certo, estou permanecendo, estou orando, estou buscando, e ainda assim Deus não fala. E é nesse ponto que muitos se cansam, não por falta de fé, mas por excesso de desgaste emocional. Jesus conhecia profundamente esse limite humano, e por isso ensinou que o cansaço da alma não se resolve com respostas rápidas, mas com descanso no lugar certo, quando ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não prometeu explicações, ele prometeu alívio. E isso revela que há fases em que Deus não se cala para explicar, mas para sustentar. A 91ª lição que aprendemos com Jesus é que o silêncio é o lugar onde Deus ensina descanso verdadeiro, não o descanso da ausência de problemas, mas o descanso da confiança profunda. Descansar em Deus, enquanto Ele se cala, é um dos maiores atos de fé, porque significa dizer: eu não entendo, mas confio. Eu não vejo, mas permaneço. Eu não ouço, mas descanso. E esse descanso não é passividade, é entrega ativa. A 92ª lição é que no silêncio, Deus nos ensina a separar identidade de desempenho. Muitos se sentem rejeitados quando não recebem respostas, porque associam o amor de Deus ao quanto fazem. Jesus destruiu essa lógica ao dizer que o Pai faz nascer o sol sobre justos e injustos. Deus não te ama mais quando você acerta, nem menos quando você erra. O silêncio desmonta a espiritualidade baseada em mérito e constrói uma fé baseada em filiação. Você não é amado porque produz, você produz porque é amado. E enquanto essa verdade não se consolida, Deus permite o silêncio para que a alma seja curada da necessidade constante de aprovação espiritual. A 93ª lição é que o silêncio confronta o orgulho espiritual disfarçado de maturidade. Há pessoas que dizem: já entendi tudo, mas ainda se frustram profundamente quando Deus não responde isso. Revela que ainda havia expectativa de controle. Jesus confrontou isso quando disse que o vento sopra onde quer, e você não sabe de onde vem, nem para onde vai. O silêncio nos lembra que Deus continua sendo Deus, e nós continuamos sendo dependentes. E essa dependência não é fraqueza, é relacionamento. A 94ª lição é que no silêncio Deus ensina constância e não intensidade. Muitos querem sentir Deus intensamente,
mas poucos aprendem a caminhar com ele constantemente. Jesus não vivia de picos emocionais, ele vivia de obediência diária, e o silêncio retira os picos para fortalecer a constância. Uma fé constante sustenta uma vida inteira, enquanto uma fé intensa, mas instável, desmorona nas crises prolongadas. A 95ª lição é que o silêncio revela o que você faz quando ninguém está vendo, quando não há recompensa emocional, quando não há retorno visível, quando não há testemunho para contar. Jesus disse que o Pai vê em secreto e recompensa em secreto. Isso significa que há recompensas que não são públicas, não são imediatas, mas são eternas e profundas. E o silêncio é o palco dessas recompensas invisíveis. A 96ª lição é que o silêncio desenvolve resistência emocional, espiritual e mental. Jesus suportou oposição, rejeição, incompreensão, silêncio e traição, sem abandonar o propósito, porque havia aprendido a sustentar o coração no Pai. Quem não aprende a atravessar o silêncio, quebra nos primeiros ventos contrários, mas quem aprende se torna inabalável. A 97ª lição é que o silêncio purifica expectativas futuras. Depois dele você não pede mais qualquer coisa, você pede o que realmente importa, alinhado com a vontade de Deus. O silêncio ensina a orar melhor, a pedir menos coisas e mais direção, menos alívio e mais transformação, menos respostas e mais presença. E isso muda completamente a caminhada espiritual. A 98ª lição é que no silêncio Deus te prepara para lidar com o sucesso sem se perder. Porque muitas pessoas se perdem, não na dor, mas na resposta. Jesus ensinou que aquele que se exalta será humilhado, e o silêncio trabalha a humildade para que quando a porta se abra, você atravesse sem soberba, sem vaidade, sem afastamento de Deus. A 99ª lição é que o silêncio constrói uma fé que não depende de ciclos favoráveis. Você aprende a viver bem em tempos bons e a permanecer firme em tempos difíceis, porque sua fé não está ancorada nas circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. E a 100ª lição deste processo é que o silêncio nunca foi sobre te calar, foi sobre te ensinar a ouvir de uma forma que você jamais aprenderia se Deus falasse o tempo todo. E se essa palavra está te ajudando a permanecer, curta este vídeo, porque esse gesto simples também declara que você escolhe não desistir no meio do processo. Existe uma dimensão do silêncio de Deus que quase ninguém percebe, porque ela só é entendida depois que o perigo passa. O silêncio como livramento invisível. Muitas vezes Deus se cala não porque algo precisa ser construído dentro de você, mas porque algo precisa ser evitado ao seu redor. E Jesus ensinou isso não com discursos diretos, mas com decisões estratégicas silenciosas. Quando queriam fazê-lo, ele se retirou quando tentavam apedrejá-lo. Ele se afastou quando procuravam prendê-lo antes da hora. Ele simplesmente não estava ali. O silêncio nesses momentos não era fraqueza, era proteção. Jesus não explicava, não confrontava, não justificava. Ele apenas se movia em silêncio porque havia coisas que não podiam ser enfrentadas naquele tempo. E há situações na sua vida que Deus não te explica, porque se explicasse você insistiria nelas, sem saber que seriam destrutivas. A 101ª lição que aprendemos com Jesus é que Deus se cala para impedir acessos perigosos, portas que você queria que se abrissem, relacionamentos que você insistia, oportunidades que pareciam perfeitas, mas que carregavam armadilhas invisíveis. O silêncio de Deus fecha caminhos que sua emoção abriria sem discernimento, e você só entende isso quando olha para trás e percebe que aquilo que não aconteceu foi exatamente o que te salvou. A 102ª lição é que o silêncio impede decisões tomadas no pico da emoção. Jesus nunca decidiu no auge da pressão. Ele recuava. Ele esperava. Ele silenciava porque decisões feitas sob dor, carência ou ansiedade quase sempre custam caro. Deus se cala para que você não escolha sob pressão. O silêncio desacelera o impulso e protege o destino. A 103ª lição é que o silêncio de Deus quebra alianças erradas, sem confrontos desnecessários.
Há vínculos que não terminariam se Deus falasse claramente, porque você tentaria negociar, justificar, insistir. O silêncio faz certas conexões se dissolverem naturalmente, sem traumas maiores, sem conflitos diretos, sem feridas adicionais. Jesus se afastava e as multidões se dispersavam. Deus não precisa romper tudo de forma dramática. Às vezes ele apenas se cala e o que não era dele perde força sozinho. A 104ª lição é que o silêncio livra você de batalhas que não são suas. Jesus disse que seu reino não era deste mundo e por isso não lutava como os homens lutam. O silêncio evita que você entre em guerras emocionais, espirituais e relacionais, que drenariam sua energia e atrasariam seu propósito. Há lutas que parecem espirituais, mas são apenas distrações. E Deus se cala para não te incentivar a lutar o que deveria ser ignorado. A 105ª lição é que o silêncio impede exposição prematura. Jesus viveu 30 anos no anonimato antes de 3 anos de ministério público. Deus protegeu sua imagem, sua mensagem e sua missão, até que houvesse estrutura para sustentar a exposição. O silêncio protege você de aparecer antes de estar pronto, porque exposição sem estrutura gera queda pública e feridas profundas. A 106ª lição é que o silêncio impede que você se torne refém da aprovação humana. Quando Deus se cala e as pessoas também não aplaudem, você aprende a caminhar sem precisar de validação constante. Isso te livra de manipulações emocionais, de relações de interesse e de decisões baseadas no olhar dos outros. Jesus não confiava sua identidade às multidões, porque sabia o quanto a aprovação humana é instável. A 107ª lição é que o silêncio também livra você de falar demais. Jesus disse que daremos conta de toda palavra. O silêncio ensina a medir palavras, a escolher batalhas, a guardar mistérios. Há coisas que se perdem quando são faladas cedo demais. E Deus se cala para te ensinar a proteger o que ainda está em formação. A 108ª lição é que o silêncio impede o orgulho espiritual. Quando Deus não fala, você não tem revelações para exibir experiências, para contar respostas, para provar o silêncio. Mantenha o coração humilde, dependente e sensível, porque tudo que você tem é a presença de Deus, e isso é suficiente. Jesus ensinou que os humildes herdarão a terra, e o silêncio constrói essa humildade. Sem discursos. A 109ª lição é que o silêncio livra você de atalhos perigosos. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, ofereceu soluções rápidas, poder imediato, reconhecimento sem processo. O silêncio de Deus remove a pressa e enfraquece a tentação de atalhos, porque ensina a esperar o tempo certo, mesmo quando o caminho parece mais longo. O atalho sempre cobra juros altos. Depois, a 110ª lição é que o silêncio protege você de se tornar aquilo que não foi chamado para ser. Há identidades que parecem atraentes, mas não são suas. Deus se cala para não alimentar versões falsas de você mesmo. O silêncio te devolve a essência e impede que você se perca tentando corresponder a expectativas externas. E a 111ª lição é que muitas vezes Deus se cala porque já respondeu antes e você ainda não obedeceu. Jesus perguntava: por que me chamais Senhor? Senhor, e não fazeis o que eu digo? O silêncio às vezes não é ausência de direção, é pausa, até que a última instrução seja obedecida. Deus não repete comandos. Ele espera alinhamento. A 112ª lição é que o silêncio evita danos emocionais futuros. Você hoje não entende porque algo não aconteceu, mas se tivesse acontecido, teria produzido feridas que você ainda não teria maturidade para curar. O silêncio protege sua saúde emocional, sua fé, seus relacionamentos e sua identidade. A 113ª lição é que o silêncio de Deus não é negligência, é cuidado extremo. Cuidado que você só reconhece depois que o risco passa. E a 114ª lição é que quem aprende a confiar nesse silêncio vive com menos ansiedade, porque entende que Deus está trabalhando, mesmo quando não explica. E se hoje você está frustrado com uma porta fechada, receba essa verdade:
ela pode ter sido o maior livramento da sua vida. E se essa palavra está abrindo seus olhos, comente aqui o que você percebeu que Deus te livrou mesmo sem explicar, porque reconhecer isso fortalece a fé para os próximos silêncios. Há um ponto na caminhada espiritual em que Deus deixa de tratar apenas o que você sente e começa a tratar aquilo que você vai carregar, porque nem toda resposta é apenas para aliviar dor. Algumas respostas trazem peso, responsabilidade, autoridade e consequências duradouras. E Jesus deixou isso claro ao longo de todo o seu ministério. Quanto mais próximo do propósito, mais silencioso o caminho se tornava. Porque Deus não fala muito quando está formando alguém para sustentar algo grande. Ele trabalha em silêncio para que o coração seja treinado antes que as mãos recebam algo maior. A 115ª lição que aprendemos com Jesus é que o silêncio é o ambiente onde Deus prepara pessoas para confiar responsabilidades que não podem ser retiradas. Depois, Jesus não escolheu seus discípulos no meio do barulho das multidões. Ele os chamou individualmente, muitas vezes em momentos simples silenciosos, porque chamado verdadeiro não nasce em espetáculo, nasce em convicção interna. O silêncio separa quem quer posição de quem aceita responsabilidade. A 116ª lição é que Deus se cala para ensinar governo próprio antes de governo sobre outros. Jesus disse que quem é fiel no pouco também será no muito. O silêncio testa se você governa seus pensamentos, emoções, decisões e atitudes quando ninguém está te observando. Porque quem não se governa no secreto não pode governar no público. O silêncio é o treinamento do autocontrole espiritual. A 117ª lição é que no silêncio, Deus alinha a autoridade com submissão. Jesus, sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Isso revela algo profundo. A autoridade espiritual verdadeira nasce da capacidade de se submeter à vontade do Pai. Mesmo quando não há explicações, o silêncio ensina submissão sem ressentimento, obediência sem barganha, fidelidade sem aplausos. A 118ª lição é que o silêncio prepara você para carregar dores que não são suas. Jesus carregou dores que não havia causado e pecados que não havia cometido. Quem será usado por Deus para ajudar pessoas precisará aprender a carregar fardos alheios, sem perder a própria identidade. O silêncio fortalece esse tipo de estrutura emocional e espiritual, para que você não desmorone diante da dor dos outros. A 119ª lição é que Deus se cala para aprofundar discernimento espiritual. Responsabilidades maiores exigem decisões mais sensíveis. Jesus sabia quando falar, quando se calar, quando confrontar, quando se retirar. O silêncio treina percepção, porque você aprende a ouvir além das palavras, a sentir, além das emoções, a discernir além da lógica. E isso é essencial para quem vai lidar com vidas, destinos e histórias. A 120ª lição é que o silêncio remove impulsividade. Jesus nunca agiu por pressão externa, mesmo quando insistiam. Ele permanecia firme no tempo do Pai. Responsabilidades maiores exigem maturidade para dizer não. Mesmo quando parece oportunidade, o silêncio desacelera a pressa e ensina a responder por direção. E, não por ansiedade, a 121ª lição é que no silêncio Deus purifica motivações profundas, porque quanto maior a responsabilidade, maior o risco do ego. Jesus constantemente confrontava a busca por grandeza, dizendo: quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. O silêncio expõe desejos ocultos de reconhecimento, controle, validação e poder, e permite que Deus trate essas motivações antes que se tornem armadilhas. A 122ª lição é que o silêncio prepara você para liderar sem depender de aprovação humana. Jesus não mudava sua mensagem para agradar ninguém, porque sua identidade estava firmada no Pai. Quem será usado por Deus precisa aprender a permanecer firme, mesmo quando não é compreendido, não é aplaudido ou até é rejeitado.
O silêncio constrói essa firmeza interior. A 123ª lição é que Deus se cala para ensinar a lidar com consequências. Jesus ensinou que toda palavra e toda ação tem peso. Quem carrega responsabilidades maiores precisa aprender a medir decisões porque elas impactam mais pessoas. O silêncio desenvolve prudência, sabedoria e temor saudável. A 124ª lição é que o silêncio fortalece a fidelidade a longo prazo. Jesus não buscava resultados rápidos. Ele pensava em eternidade. O silêncio ensina a construir algo que dure mesmo que demore, porque Deus não está interessado em resultados imediatos, sem raízes profundas. A 125ª lição é que no silêncio, Deus prepara você para suportar visibilidade sem perder intimidade. Jesus mantinha a vida secreta com o Pai, mesmo sendo conhecido publicamente. O silêncio treina você a preservar intimidade com Deus quando ninguém mais vê, para que a exposição futura não roube sua essência. A 126ª lição é que o silêncio cria maturidade para receber autoridade, sem se tornar duro. Jesus era firme, mas compassivo. Confrontava, mas curava a autoridade. Sem silêncio, gera dureza espiritual. O silêncio equilibra verdade com amor, justiça com misericórdia, força com sensibilidade. A 127ª lição é que Deus se cala porque está te promovendo sem anunciar. Há promoções espirituais que não são celebradas publicamente, mas são decisivas silenciosamente. Deus amplia sua capacidade, sua percepção, sua resistência, sua maturidade, enquanto você acha que está parado. O céu está te promovendo internamente. A 128ª lição é que o silêncio prepara você para caminhar sozinho se necessário. Jesus caminhou sozinho em momentos cruciais porque nem todos acompanham quem avança espiritualmente. O silêncio fortalece convicções pessoais para que você não dependa da companhia de muitos, para permanecer fiel. À 129ª lição é que no silêncio Deus define quem você será quando ninguém estiver por perto. Caráter não se constrói em público, se constrói no escondido, e responsabilidades espirituais exigem caráter sólido. O silêncio é o laboratório onde esse caráter é formado. A 130ª lição é que Deus só entrega peso a quem aprendeu a descansar nele. O silêncio ensina a carregar responsabilidades sem carregar ansiedade, sem carregar culpa, sem carregar medo. Porque você aprende a confiar que Deus continua sustentando tudo, mesmo quando você é chamado a agir. E se você sente que esse silêncio está te preparando para algo maior, mesmo sem entender, permaneça. Porque Deus não treina profundamente quem não pretende usar com responsabilidade. Depois de atravessar tudo isso, existe uma verdade que precisa ser selada no seu coração. O silêncio de Deus nunca foi um vazio, foi um espaço sagrado, porque Deus nunca desperdiça silêncio. Ele o usa para escrever coisas que palavras jamais conseguiriam construir. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já mudou. Talvez você ainda não tenha a resposta. Talvez o cenário externo ainda esteja o mesmo. Talvez o céu ainda pareça quieto, mas você não é mais o mesmo. E essa é a maior evidência de que Deus esteve presente o tempo todo. Jesus nunca mediu a presença do Pai pela quantidade de palavras, mas pela fidelidade no processo. E é isso que agora começa a fazer sentido. A 131ª lição que aprendemos com Jesus é que o silêncio termina quando o coração está pronto, não quando a ansiedade cessa. Deus não responde para aliviar inquietação. Ele responde quando a resposta não vai mais te dominar, quando ela não vai ocupar o lugar que só Deus deve ocupar. O silêncio termina quando a maturidade alcança o nível necessário para sustentar aquilo que vem. A 132ª lição é que quando Deus volta a falar, você entende por que ele se calou. Jesus disse que muitas coisas só seriam compreendidas depois quando o Espírito viesse. O silêncio de hoje é a explicação clara de amanhã. E quando você olha para trás, percebe que se Deus tivesse falado antes, você teria se perdido no caminho.
insistido no que não era para você, se precipitado em decisões que hoje seriam irreversíveis. A 133ª lição é que o silêncio nunca foi desinteresse. Foi investimento profundo. Deus investe tempo, silêncio e processo apenas naquilo que Ele considera valioso. Se você está vivendo essa fase, é porque existe valor em você que precisa ser lapidado antes de ser exposto. Jesus passou 30 anos em silêncio, antes de 3 anos de manifestação, e mesmo assim mudou a história da humanidade. Isso revela que o tempo silencioso não define a relevância final. A 134ª lição é que o silêncio constrói uma fé que não se quebra mais, porque depois dele você aprende a caminhar. Mesmo quando Deus parece distante, você aprende a confiar. Mesmo quando não sente, você aprende a permanecer. Mesmo quando não entende, essa fé não depende de emoções, não depende de resultados, não depende de cenários favoráveis. Ela depende apenas de quem Deus é. A 135ª lição é que o silêncio redefine sua relação com o futuro. Antes, você precisava de garantias. Agora você confia no caminho. Antes queria controle. Agora aceita direção. Antes exigia respostas. Agora valoriza a presença. E essa mudança transforma completamente a forma como você vive, decide, se relaciona e enfrenta desafios. A 136ª lição é que quando Deus rompe o silêncio, Ele não chega atrasado. Chega no tempo perfeito. E esse tempo nunca coincide com a pressa humana, mas sempre com o propósito eterno. Jesus chegou a Betânia quando Lázaro já estava morto, e todos acharam que era tarde demais. Mas aquele atraso revelou uma glória que uma resposta imediata jamais teria produzido. O silêncio de Deus não atrasa milagres, Ele os amadurece. A 137ª lição é que o silêncio transforma sua dor em linguagem espiritual. Você passa a entender dores alheias sem julgamento. Você passa a sustentar pessoas em silêncio, sem discursos vazios, porque agora você sabe que presença vale mais que explicação. E isso te torna instrumento de Deus na vida de outros. A 138ª lição é que o silêncio nunca foi sobre te deixar fraco. Foi sobre te tornar firme, firme o suficiente para não desistir. Firme o suficiente para não se corromper. Firme o suficiente para não trocar propósito por alívio temporário. Deus se cala porque confia que você pode atravessar, e quem atravessa não volta pequeno. Volta preparado. A 139ª lição é que depois do silêncio você entende que Deus falou, o tempo todo, apenas de outra forma. Ele falou fechando portas. Ele falou retirando pessoas. Ele falou mudando ritmos. Ele falou quebrando expectativas. Ele falou fortalecendo sua consciência. Ele falou sustentando você nos dias em que tudo parecia pesado demais. O silêncio nunca foi ausência. Foi linguagem avançada. A 140ª lição é que quem aprende essa linguagem nunca mais entra em pânico diante de novas fases difíceis, porque entende que Deus continua soberano, mesmo quando não explica. E essa compreensão gera uma paz que não se abala facilmente. Jesus disse: deixo-vos a paz, não a paz que o mundo dá, mas a minha paz. E essa paz não depende de respostas, depende de confiança. A 141ª lição é que o silêncio revela que Deus estava mais interessado em formar você do que em te satisfazer momentaneamente, porque satisfação passa, formação permanece. Deus se importa com quem você será depois da resposta, e não apenas com o alívio que ela traria. Agora, a 142ª lição é que o silêncio ensina a viver pela fé, e não pela necessidade de sinais. Jesus disse que uma geração má busca sinais, mas a fé madura aprende a caminhar, mesmo quando o céu está quieto. Essa fé sustenta uma vida inteira, e não apenas uma fase. A 143ª lição é que o silêncio prepara você para ouvir Deus com clareza quando Ele falar novamente.
porque agora você sabe reconhecer sua voz, sem confundir com medo, ansiedade, carência ou expectativa humana, e isso te protege de enganos futuros. A 144ª lição é que o silêncio não apagou sua história. Apenas escreveu os capítulos mais profundos, aqueles que não aparecem em fotos, não geram aplausos, mas sustentam tudo o que virá depois, e são esses capítulos que fazem a diferença. Quando a tempestade chega, a 145ª lição é que se Deus se calou, é porque Ele estava confiando em você, confiando que você permaneceria, confiando que você não desistiria, confiando que você atravessaria. E se você ainda está aqui ouvindo essa palavra, é porque essa confiança não foi em vão. E agora receba essa verdade como promessa. O silêncio não é o fim, ele é o meio entre quem você foi e quem Deus está formando você para ser. Permaneça mais um pouco. Confie mais um pouco. Não desista agora, porque aquilo que Deus está preparando em você durante o silêncio é maior do que tudo o que você está tentando apressar. E no tempo certo, quando a voz voltar, você vai entender que cada dia silencioso cooperou para esse momento. E se essa palavra sustentou você até aqui, comente o que Deus falou ao seu coração, porque testemunhar isso fortalece sua fé e a de outros, e compartilhe com alguém que precisa saber que o silêncio de Deus não é abandono, é preparação.